Vamos para tema polêmico. As pessoas perguntam, Patrícia, você fala de tema polêmico? Sim, meu amor, porque eu estou aqui dando a minha opinião, a minha verdade dentro das coisas que eu vivenciei, de forma ativa ou passiva. Então, vamos pelo princípio. Se você não concorda, ok, meu amor, pode botar aqui a sua opinião, por que você não concorda, vamos debater. Se a crítica é destrutiva, nem perde seu tempo, porque eu não vou perder. Ele entra no ouvido e sai pelo outro. Pula, vai para outro vídeo, nem dá ibope, tá? Então vamos lá, talvez ajude você. Qual é o objetivo? Recebi muitas mensagens desde o começo relacionado com filhos ou relacionamento entre pais que acabam dando essa situação. Vou trazer um pouco para vocês aqui disso. O que acontece se eu pegar o meu filho mentindo? O que acontece se eu pegar meu filho roubando? O que acontece se? Vamos então do início. Qual é a sua ideia com o seu filho? Quais são as raízes, as diretrizes, os valores que você quer passar para ele? Porque o que você tem controle é sobre o que você vai fazer, com o que você quer passar para ele, não com o que ele vai receber. Por exemplo, meu pai sempre dizia que o pai, ele é responsável, ele tem obrigação de dar alimento e estudo para um filho. Só que eu vou complementar o que meu pai falou. Apesar de um pai ser obrigado, ter a responsabilidade, era o que ele queria dizer, de estar dando estudo e alimento para um filho, vai do filho estudar e se alimentar. Então você não consegue forçá-lo a isso. Porém, você consegue ter controle com o que você está dando, ok? Ok. Partindo desse princípio, quando você diz para mim assim, o que eu faço? Qual é o seu objetivo? E aí eu vou me usar de exemplo agora numa situação. Eu, até hoje, porque eu não sei se eu vou mudar amanhã, né? Eu espero que eu esteja cada vez melhorando, mas eu não sou a favor de educar batendo, punindo. Por quê? Eu acredito que o que eu tenho dentro de casa é o exemplo que eu vou dar para elas do que elas terão na rua. Então, se eu ensinar para elas que elas têm que apanhar, ter medo e reagir com essa introversão, vai fazer com que elas tenham isso como algo a ser aceito do externo. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que elas aprendam a respeitar as pessoas e a desejar que os outros, que o externo, as respeitem também. Que elas saibam impor esse limite. Partindo disso, quando você me pergunta, por exemplo, o que eu faria se eu pegasse minha filha roubando, eu sentaria com ela, explicaria o que aconteceu, perguntaria qual foi a intenção dela em fazer aquilo. Por que ela fez? Depois disso, eu tentaria mostrar para ela tudo que ela escolheu, o que afetaria. Na atitude dela em estar, de repente, tirando isso do outro, como isso seria para o outro. Uma amiga está sentindo isso, um terceiro está sentindo isso. Depois de toda essa situação, explicar que isso, se não é controlado, pode virar sim uma doença, que não significa que a pessoa tenha a necessidade, às vezes é uma bobeira, mas dá para ela informação. Significa que ela vai entender? Significa que dentro do conhecimento dela, para a idade dela, ela vai entender. Mas que eu estou dando o meu melhor. E aí você desculpa a comparação, mas é como adestrar um cachorro para mim. Se eu não quero punir, o que eu faço é tirar delas a gratificação. Então, por exemplo, quando elas fazem alguma coisa boa, eu elogio um monte, eu dou parabéns, eu pontuo tudo que elas fizeram de bom, eu agradeço pela atitude delas, eu pontuo o que tem de valor. A gente tem às vezes uma sessão de cinema, pipoca, vamos dar uma volta no parque. Quando isso acontece, não. Você fica no seu quarto, sem brincar, pensando no que aconteceu. Funciona? Olha, para muitas coisas funcionaram, tá? Porque eu lembro que eu li numa situação que até os 4 anos a criança absorve o que ela vai ter de princípios, o que ela vai ter como principais pontos para desenvolver o caráter delas depois. Então até os 4 elas vão absorver. Vai tipo uma mímica, né? Até os 6 ela não tem noção de tempo. Ela não sabe a diferença entre uma semana, um mês, um ano.
Então, a partir disso, as coisas terão maior intensidade para elas. Mas ela entende, por exemplo, o que é um castigo, o que é uma gratificação e assim sucessivamente. Então, eu acho que a importância principal até os 4 anos é em você estar se controlando emocionalmente para estar explicando, sem estar mimando, sem estar passando a mão na cabeça, mas dando informação, mostrando que você pode sim ser o porto seguro de que venha buscar informação, de que venha buscar amparo se algo acontecer, sabendo que vai agregar conhecimento e não que vai ter um mimo que vai ser passado a mão na cabeça e você vai resolver, entende? Cada caso é um caso, nós somos todos seres únicos, então não adianta eu dizer para você que um caso vai solucionar para uma criança, vai solucionar para todas. O que eu faço e o que eu aconselho você a fazer, independente de qual seja a situação, busque informação. Todo momento que está sendo difícil para você é um momento que você tem o seu limite de conhecimento, então busque informação do externo, busque pessoas que têm teses a respeito, que falam diferentes temas, busque diferentes fontes, busque fontes seguras, mas busque tudo isso para filtrar, para saber o que se encaixa dentro do que você estará trabalhando, dentro do que você julga certo para trabalhar na sua família, com os seus filhos, o que você pode estar testando aplicar ou não, e assim sucessivamente. Até dá para eles a responsabilidade de escolha. Por exemplo, aqui em casa, não tem, às vezes tem aquela situação nas famílias assim, você não pode comer doce, vira um drama, um bate-boca, um acha que tem que argumentar. Então, essa situação do aprendi que eu tenho que discutir com os meus pais para defender o que eu quero, não é algo que eu alimento aqui. Aqui a gente tem os acordos. Olha, você pode comer doce, mas você tem que escovar o dente. Então, por exemplo, os doces, eles não são no café da manhã e nem antes de dormir. No café da manhã, porque a primeira refeição não tem que ser chocolate, e nem antes de dormir para que o açúcar não deixe elas agitadas. Durante o dia, pode? Pode. A gente tem que prezar o equilíbrio. Quando que elas não vão comer? Quando elas não escovaram o dente antes de dormir. Você não escovou o dente antes de dormir, então você não vai ter o chocolate. Ai, mãe, mas é só hoje. Não, a gente tem um acordo, você pode comer, mas você é responsável por estar escovando os dentes. Você escolheu não escovar o dente, não foi a mamãe, foi você. Então agora você está vendo que a consequência é que você não terá o chocolate. Isso me ajuda em que sentido? Ela entende que as escolhas delas trarão consequências. E vai dela escolher fazer ou não. Então eu não brigo mais para escovar o dente. Eu só pergunto, você escovou? Ela já vai. Porque ela vai ter o mérito do chocolate? Não, eu não vou dar chocolate para ela depois que ela terminar de escovar o dente. Às vezes passa dia que ela nem come chocolate, mas ela sabe que se ela me pedir chocolate, se ela for comer e ela não tiver escovado o dente, ela não vai ter. Quem sabe isso lá no futuro para você seja vinculado com você quer comprar um carro, mas você não foi trabalhar, então você não tem o pagamento, você não vai conseguir pagar a conta do carro. Entendeu? Não são simplesmente os mimos, o você estar dando algo se ela faz algo bom, mas ensinando para ela que ela tem que ter responsabilidade, que ela tem que fazer. Pode brincar? Pode brincar. Minha sala está sempre cheia de brinquedo. Eles podem brincar sim, não importa o horário. Terminou de brincar? Guarda. Terminou de brincar? Guarda. Se o brinquedo estiver no chão, não pode pegar outro. Não vai poder brincar depois. A responsabilidade é guardar depois de usar. A casa é da família, não é só de uma pessoa. Todo mundo tem a sua parte, todo mundo tem a sua responsabilidade. Elas são responsáveis pelos brinquedos delas. Por que eu falei isso tudo até aqui? Para poder estar pegando alguns pontos que eu recebi algumas perguntas. Então agora vamos para outras situações um pouquinho mais delicadas. Algumas perguntas foram relacionadas à alienação parental ou à questão de divórcio, de estarem dizendo que é difícil porque a pessoa não deixa eu falar com a minha filha, ou tá falando mal de mim para minha filha. Então, duas coisas separadas. Primeiro, alienação parental eu acho que é relacionado com justiça, tá? Aí já é uma situação diferente, aonde eu não tô aqui para julgar se você é um pai ou uma mãe que deveria estar em relação com o seu filho
ou não. Eu acredito que pais deveriam estar prezando pelo bem, pela sanidade mental, pelo físico, querendo o melhor para os filhos. Então, se você entrou numa situação de alienação parental, procure a justiça, né? Procure se instruir, busque advogado. Acho que essa é uma situação um pouquinho diferente. Com relação a estar falando mal, você pode estar buscando um psicólogo para o seu filho, para que ele esteja falando com um terceiro, alguém completamente diferente, neutro, para estar auxiliando nessa situação, inclusive em como ele estará sendo interferido nisso, né, emocionalmente, como estará essa interferência emocional nele. E aí, meu conselho pessoal, deixa de lado. Quando a criança diz, papai tá falando mal de você, mamãe tá falando mal de você, tá falando isso. Tudo bem, meu amor. De repente essa pessoa tá passando por um momento difícil, não tá conseguindo entender. Em algum momento eu tô fazendo você perceber, você tá me vendo dessa forma? Eu achei que eu não tivesse. Tem alguma coisa errada? Não, não tem, eu não concordo. Pra mim tava tudo bem. Então ok. Explicar, se colocar nessa situação de ser ouvinte, de saber explicar. Você não deve usar o seu filho como um leve trás, mas você pode esclarecer para ele que cada um tem as suas dificuldades, que a partir do momento que ele entrar na sua casa, ele está na sua casa. Ele tem que viver ali com você nas suas regras, conversando, dando liberdade para ter esses tipos de diálogo, mas não incitar falar mal do outro. Eu acho que não. Eu acho que se a pessoa, porventura, se a criança lá na frente vai escolher morar com o pai ou não, tem que ser escolha dela, dentro do que ela acha que é certo para a vida dela. A sua obrigação é de estar dando amor e instrução. Então, trabalhe bastante nisso, olha, quando a gente está aqui, a gente vive como a nossa família. O que aconteceu lá, tudo bem. Tem alguma coisa que você queira me contar? Algo que está te magoando, que você precise de ajuda? Não, então tá bem. Então tá ok. Tem alguma coisa que foi falado que você ficou em dúvida ou que porventura eu tô mostrando pra você que é assim? Não. Tipo, papai fala que você só mente, que você só faz coisa errada, que você só isso. Em algum momento eu menti pra você? Eu tô te passando essa ideia? Não. Você sempre faz tudo que você passa. Ok, então fechou. Então encerrou ali. O que eu quero falar com isso? Tenha sempre esse diálogo aberto, principalmente porque você vai trabalhar em algumas situações, ainda mais tá nessa parte da alienação, com o leva e traz. Você precisa cortar isso. E muitas vezes uma forma de estar te ajudando é o físico. Então, filhos, filhas, filho, filha, entrou em casa, entrou no carro comigo, vamos de casa, do carro até em casa, falando. Você me fala tudo que não foi legal na semana, que você precisa de repente, ajuda ou desabafando. Quando a gente chegar em casa, respira e você vai viver tranquilo, feliz com as coisas da nossa casa. Eu quero que você deixe o que ficou para trás, para trás. Mas é difícil? Mas começa a trabalhar nesse gatilho de que a criança não pode ser uma fonte de estar levando e trazendo mágoas, levando e trazendo problemas. Se os pais não estão conseguindo ter esse diálogo, gente, busca um amigo em comum, busca um advogado, busca um psicólogo, mas lembrando sempre que a sanidade, o emocional dos seus filhos precisam ser prioridade, tá? Se tá difícil para você, você que precisa buscar, esse é seu momento de aprendizado. E eu vou bater sempre na tecla. Se tá difícil, é um indicador do seu limite de conhecimento. Vai buscar informação. Vai tirar suas dúvidas, pergunte sim, questione, veja o que vem. Vai você no psicólogo, vai você conversar com um amigo, vai você buscar de quem é especialista em informação diferente. E vai em vários. Vai em diferentes psicólogos, vai em diferentes médicos, converse na escola, converse com amigos, converse com parente, absorvendo o que vem de informação, filtrando o que te cabe ou não e otimizando as suas ações. É preferível você passar mais tempo
indo em busca dessas informações e trabalhando assim, em doses homeopáticas, do querer sair agindo, de repente fazer coisa impensada e aí tá piorando o desenvolvimento da sua criança e às vezes você nem tem uma vida familiar, você tá só resolvendo problema ou trabalhando em estar desmentindo informação alheia, tá? Prioridade precisa ser, sim, os seus filhos. E um novo relacionamento, como que eu faço? Ok. Como essa pergunta veio de um homem, eu vou trabalhar todo o desenvolvimento nisso. Você tá com uma parceira, ela já sabe que você tem filhos, ok? Ok. Então, o que você precisa sentar primeiro, conversar com ela eu tô partindo do princípio que você ainda não apresentou, tá? Saber que o relacionamento sempre existirá entre você e a mãe dos seus filhos. Sempre. Ela é mãe dos seus filhos, então você vai precisar ter o diálogo para falar de escola, falar de viagem, falar de troca às vezes no feriado, isso tem que existir. Porém, precisa ficar muito claro para vocês, para sua família, para todo mundo que ela é mãe dos seus filhos. Isso. Por que isso? Porque dentro de casa, quando começar a relação de vocês, família, os seus filhos também precisam sentir que vocês são uma família. E aí tá tendo essa informação, essa troca com eles. Olha, a mãe de vocês é a mãe de vocês. Nós continuaremos conversando para tomar as decisões de vocês, tudo certinho, por sermos os pais, porém as coisas da nossa casa, da nossa família são resolvidas aqui entre nós. E é importante você ter isso para você não ter a síndrome do ex e do pós. Como assim? O ex, ele é aquela coisa horrorosa que passa todos os dias pensando o que ele vai fazer para infernizar a vida do outro. O que ele vai ligar, que mensagem que ele vai fazer, ele quer briga, picuinha, porque ele não aceita o fato de ter sido trocado. Mesmo que ele tenha terminado a relação, se ele te vê numa situação diferente, feliz, seguindo a vida, isso é o ó, porque o que ele queria era você correndo atrás dele a vida inteira, mesmo que fosse para dizer não. Esse é o ex. O pós, meu amor, o pós é uma dádiva divina. O pós é aquela pessoa que entende assim, temos filhos em comuns, precisamos sentar e conversar sobre o futuro deles, sobre o presente deles, porém, cada um de nós vive a sua vida feliz da vida, cada um para o seu lado, cada um com os seus objetivos, cada um com o que deseja para si. Olha que perfeito! Quero que todo mundo seja pós. Lindo, né? Então não entre na síndrome do ex e do pós. Faça a sua vida com a sua nova parceira, dentro do que você acha certo, respeitando a opinião do que possa ter com os seus filhos, mas sendo sempre muito claro que na sua casa, a sua família. E aí a última mensagem, que deu uns temas, é que o ex está sempre dando uma desculpa para brigar, seja uma mensagem, um encontro, um babado, para rolar um babado. Se você sabe que isso vai acontecer, já corta. Começou a falar, viu que vai entrar naquela situação, aí nem manda mais mensagem. Para ali. Você conviveu com aquela pessoa. Se tem uma coisa que você sabe, é o gatilho. Sabe que a mensagem já começou para aquele lado, não entra na onda. Deixa a pessoa trabalhar dentro dela o que ela tem de mágoa, de raiva, de rancor e ela encerrar os ciclos dela. Você trabalha nos seus. Se a sua prioridade é falar dos seus filhos e a pessoa quis uma discussão, um mimimi, para de mandar mensagem. Nem que você tenha que escrever assim, ó, fulaninho. Quero conversar sobre os nossos filhos, não discutir. Quando você quiser conversar a respeito, me mande uma mensagem. E deixa a pessoa falar sozinha. Uma hora de tanto dizer assim, fulaninho, não quero discutir. Fulaninho, o ponto é nosso filho. Fulaninho, uma hora o fulaninho vai cansar de começar a discutir sozinho. As pessoas cansam, todo mundo cansa. E assim, ó, se o fulaninho não cansar, você, meu amor, se manteve naquela energia plena, não entrou naquela baixa vibração, vai viver sua vida. Não perde tempo com o que não agrega, sabe? A gente
faz escolhas na vida que às vezes nos trazem novos desafios, mas tudo é uma oportunidade de aprendizado. Não deixe com que isso seja um martírio e faça com que você passe todo o seu presente se arrependendo de ter tido um passado. Faça com que isso tenha um momento de aprendizado e te agregue muito conhecimento, te agregue valor. Tudo na vida tem um lado bom. Filhos são oportunidades de estar continuando a sua história, são oportunidades de você estar crescendo, estar aprendendo, estar ajudando e sendo ajudado em todo esse processo evolutivo. Então, faça a sua parte. Veja isso como um ponto positivo, independente de como tenha sido o relacionamento. Eu acredito que em alguns momentos você foi feliz, sim, pode ter sido momentos tristes, mas ok, lembre do que foi bom e principalmente lembre de que você teve um fruto maravilhoso que você pode plantar várias e várias sementes positivas. Ok? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, mais perguntas, me mandem. E de qualquer forma, preze sempre pela verdade, pelo diálogo, pelo respeito. Ok? Um beijo no coração e até!